Oi, eu sou a Mona Lisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. Milhares de pessoas realizaram uma greve nacional em Belarus, no leste europeu, para protestar contra o presidente. Mesmo em meio aos protestos, Alexander Lukashenko disse que não haverá eleições no país até a morte dele. Alexander Lukashenko saiu do palco sob gritos de renuncie, após falar para trabalhadores de uma fábrica estatal na capital Minsk. Conhecido como o último ditador da Europa, Lukashenko enfrenta protestos e greves, no maior desafio durante seus 26 anos de mandato. Ele é acusado de fraudar as eleições, que venceu com mais de 80% dos votos. Como explicar Belarus ou Bielorrússia? A gente pode dizer que é uma nação que só declarou a sua independência recentemente, em 1990, ou que tem cerca de 9 milhões e meio de habitantes e fica no leste europeu, cercado por Rússia, Ucrânia, Letônia, Lituânia e Polônia. Dá para dizer também que é um país governado pelo mesmo presidente há 26 anos e por isso é chamado de a última ditadura da Europa. Em julho de 1994, Alexander Lukashenko foi eleito pela primeira vez para a presidência e isso se repetiu nas 5 eleições seguintes. A votação mais recente, agora em 9 de agosto, ocorreu sem observadores internacionais e com grande mobilização da oposição. Mas mesmo assim, o resultado apurado das urnas apontou mais uma vez uma vitória de Lukashenko com 80% dos votos. A população foi às ruas e continua nas ruas. Já são mais de 3 semanas de protestos pedindo eleições livres e justas. A resposta do governo foi repressão. Para a gente ter uma ideia, a resposta aos protestos está tão escancarada que agora, no dia 23 de agosto, o presidente Lukashenko publicou um vídeo em que sobrevoa a capital Minsk segurando um fuzil. Imaginem a cena, ela é real. No Item Mais de hoje, eu recebo o analista de internacional da CNN, o Lorival Santana, para falar então sobre o que está acontecendo em Bielorrússia e entender como é que o país viu esse líder. Esse líder, eu não consigo falar líder. Líder, para mim, é quem tem uma característica positiva. Esse chefe de Estado, vamos dizer assim, se perpetuar no poder por mais de 2 décadas. Lorival, querido, bem-vindo de volta. Tirando as últimas semanas, você lembra quando é que foi a última vez que a gente viu Belarus no noticiário? Eu, como sou uma pessoa, digamos assim, que escolhe o que quer ter na cabeça e no coração, eu não lembro, mas você, no seu HD externo, que eu invejo, quando é que foi então, Lorival? Mona Lisa, aqui no Brasil e no Expresso CNN, eu citei o Lukashenko quando a gente falou sobre os chefes de Estado e de governo que contraíram a Covid-19. E o Lukashenko, ele é um negacionista. Geralmente, quando na imprensa internacional, quando eles citam os negacionistas da Covid, aparecem o Lukashenko e o Bolsonaro. No caso do Lukashenko, ele dizia que os belorussos podiam tratar a Covid com sauna ou com vodka. Exato. E que não era nada para se preocupar, até que ele próprio contraiu a Covid também. Agora, no noticiário internacional, a Bielorrússia tem aparecido, e isso é muito importante para a gente entender o que está acontecendo agora, como um país que não tem feito exatamente o que o Vladimir Putin, presidente da Rússia, quer. Então, a Rússia fornece petróleo para a Belarus e, em dezembro, eles não conseguiram chegar a um acordo sobre o preço desse petróleo e, durante algumas semanas, a Rússia ficou sem fornecer o petróleo para a Belarus. Uhum. O que acontece na relação entre esses dois países é que, em 1999, quando Boris Yeltsin, presidente da Rússia, estava bastante fragilizado, o Lukashenko vislumbrou a possibilidade de se tornar o presidente da Rússia toda. Então, ele assinou um tratado de integração da Belarus com a Rússia. E só
que o Boris Yeltsin preferiu o Vladimir Putin. E o Vladimir Putin virou primeiro-ministro e depois, no ano seguinte, em março de 2000, se elegeu presidente. E aí o Lukashenko perdeu o interesse por essa integração e passou a fazer um jogo que vários países que estão nessa posição geográfica fazem, que é de acenar para se aproximar da União Europeia, da OTAN, que é algo que deixa os russos muito nervosos. Então, é uma relação ambivalente. De um lado, Vladimir Putin apoia o Lukashenko, desde que ele obedeça, faça o que o Putin quer. Mas o Lukashenko, por sua vez, tenta conseguir, digamos, proveito tanto de ameaçar com uma aproximação com a União Europeia, quanto de voltar a se aproximar do Putin. E é por isso que o Putin até hoje ainda não agiu de forma decisiva nesse processo que dura 3 semanas já dessa conflagração que existe na Bielorrússia. Ele fez alguns movimentos de tropas na Rússia, mas eram movimentos mais ligados a exercícios, manobras que são periódicas no ano. Ele estava obedecendo ao calendário do exército russo. Não foi, embora alguns tenham interpretado que havia movimento de tropas para apoiar o Lukashenko, não é verdade isso. O Putin está assistindo. Tanto que o Lukashenko telefonou para o Putin e pediu que ele interviesse, que ele fizesse uma intervenção militar na Belarus, e o Putin não disse nem que sim, nem que não. Está esperando o Lukashenko sangrar para o Lukashenko perceber que ele depende do Putin. Sim. E aí, só se o Lukashenko se mantiver no cargo, é que então o Putin apoiará depois desse sangramento. Vamos pontuar um pouco aqui o passo a passo, contando com toda a sua sabedoria e conhecimento. Então, para a gente olhar para a história de Bielorrússia, né? É um país, então, como você está dizendo, marcado aí por disputas entre o Oriente e o Ocidente. Como é que a gente elenca essa linha do tempo de disputas? O que é mais importante e como a gente vem aí no passar do tempo com esses conflitos? Bom, a Belarus era uma das 15 repúblicas soviéticas. Isso. Né? E quando houve a desintegração da União Soviética em 91, e no processo já de desintegração em 90, várias dessas repúblicas declararam independência, incluindo a Bielorrússia. Bielorrússia, em russo, significa a pequena Rússia. Então, quando eles perceberam que a independência era algo importante na própria negociação com a Rússia, foi que eles pediram, então, para mudar o nome, pediram para a ONU, de Bielorrússia para Belarus. Nessa desintegração, surgiu, então, o conceito russo de Blizhneye Zarubezhye, que é o exterior próximo. Esses países que eram da União Soviética são vistos como um exterior próximo pela Rússia, ou seja, são países que não podem ser completamente independentes, não podem se desgarrar da influência soviética ou russa, no caso, e se aproximar excessivamente do Ocidente. Alguns deles, que pela posição geográfica estão mais próximos ainda do Ocidente, como é o caso dos países bálticos, onde, aliás, neste momento, está exilada a líder, né, da oposição, Svetlana Tikhanovskaya, que foi quem, segundo os manifestantes, venceu a eleição, mas sofreu fraude, então ela fugiu para a Lituânia. Uhum. Lituânia, Estônia e Letônia são países, então, que se aproximaram da União Europeia e até da OTAN, são os países bálticos, o que causou muito trauma na Rússia, porque eles se sentem muito vulneráveis, muito desprotegidos com essa atração que o Ocidente exerce. Então, as 2 últimas guerras que, aliás, eu cobri naquela região foi na Geórgia, em 2008, quando o presidente Mikhail Saakashvili parecia muito próximo dos Estados Unidos, e isso levou, então, a Rússia a incentivar movimentos de independência de minorias, dos abcásios e dos ossétios na Geórgia, levou a uma guerra e a Rússia invadiu a Geórgia. E depois, claro, a Ucrânia, em 2014, o presidente Viktor
Yanukovych fez um movimento de aceitar a integração na União Europeia. O Putin chamou ele em Moscou, disse que isso não podia. Ele voltou dizendo que então ia se integrar à comunidade dos Estados independentes, que é liderada pela Rússia, e aí os manifestantes foram para as ruas. E aí derrubaram Yanukovych. E aí houve uma guerra também, a Rússia anexou a Crimeia e interveio no leste da Ucrânia. Então, esses países, Ucrânia, Geórgia e Belarus, são países que vivem nesse pêndulo entre Ocidente e Rússia. Lorival, já que você esteve lá e olhou tudo isso de perto na sua brilhante carreira como repórter internacional e correspondente, por que aquela região tem um histórico de eleições tão pouco transparentes? O que acontece naquele lugar? E o povo adora a perpetuação no poder. Sai um pouco aí da cronologia e traz a sua percepção para mim, para nós todos, Lorival, por favor. Na verdade, essas populações estão passando por uma mudança geracional em que elas saem daquele período em que elas estavam orbitando ao redor do Império Russo, e a Rússia nunca teve democracia. E esses países também não, nunca, na história, nunca tiveram democracia. Então não tem um registro, uma referência cultural para valorizar isso. No entanto, como eu vinha descrevendo, as novas gerações olham muito para a União Europeia como um modelo, né, de sucesso, e até para os Estados Unidos, né? Então, se você vai para a Polônia hoje, as pessoas falam inglês com sotaque americano. Polônia que não pertenceu à União Soviética, mas esteve, né, sob o domínio soviético, ali os países do leste europeu. Olham muito para o Ocidente e aí passam a valorizar a democracia. Mas na própria Polônia já existe um movimento nacionalista que hoje está no poder e que é bastante autoritário e que reverte essa tendência. Então, existe uma força autoritária, cultural, e outra libertária, democrática e tal. Então, é um processo ainda de luta entre essas duas forças. No caso da Belarus, existe uma população que está nas ruas hoje enfrentando uma repressão extremamente truculenta, né, sangrenta, que quer isso, quer a democracia e futuramente até uma aproximação maior com a Europa. E existem então os resquícios de autoritarismo, como é o caso, aliás, o Lukashenko, ele é chamado de o último ditador da Europa, exatamente por isso, Monalisa. O último ditador da Europa, e que quando a gente olha as atitudes dele, tem pessoas que tentam repetir isso em algum ponto do mundo, as atitudes e as insistências, e é bom que a gente tenha essa referência para tudo que a gente não quer. Nós que aprendemos os sabores e dissabores da democracia e do amadurecimento que vem com os sabores e dissabores, é bom a gente ter esses exemplos para pontuar exatamente isso aí. Nenhum país do mundo, nenhum povo do mundo merece. Mas falando mais sobre o Lukashenko, Lori, eu queria que, além daquela história dele bizarra de que dá para combater a Covid-19 com sauna e vodka, e claro que não foi assim, porque ele ficou doente também, isso não existe. Também não existe combater com a cloroquina, porque a ciência disse que isso ainda não é comprovado e até agora não foi comprovado. Traz outros momentos dele, assim, bizarros pra gente dar um saborzinho aqui no nosso podcast a mais, Lorival. Essa é uma tarefa muito fácil, Monalisa. Então bora lá! Ele acaba de sobrevoar a capital Minsk com um helicóptero e segurando um fuzil, um AK-47, né, um Kalashnikov, ameaçando então os manifestantes. Também, nos últimos dias, ele foi filmado entrando na residência presidencial com esse fuzil e, nos dois casos, ele estava vestido com o gear completo, com o equipamento completo de guerra, de camuflagem e tal. Ele se considera um general numa guerra, né? Ele movimentou tropas, concentrou a elite do exército belorrusso na fronteira com a Lituânia, onde está
a Svetlana Tikhanovskaya, e então ele considera que ele está realmente numa guerra. É uma figura super folclórica, muito machão, né, muito viril. Quando você falou os caras, eu acho que eu concordo, entende? Em geral, esse autoritarismo está vinculado ao patriarcalismo, que é muito forte na cultura russa, que faz parte, a Bielorrússia está dentro desse universo russo, né? E também é raro ter pessoas, líderes femininas que trazem esse conteúdo. Uma delas, sem dúvida, é a Marine Le Pen na França. Exato. Eu tento não repetir aquilo que eu condeno, né? Todas as vezes em que tem uma generalização de gênero mesmo, eu vou contra isso, mas nesse caso, muito obrigada por você respaldar aí o que veio antes do meu pensamento, que é a constatação, né? A constatação desse tipo de coisa. Ele também gosta de fazer aquelas coisas que o Vladimir Putin já fez diversas vezes, aqueles vídeos bizarros dele, sem camisa, de repente encarando o urso, de repente pulando das profundezas, de repente pulando do penhasco. Tem essa bizarrice também? Ele gosta de estar nos vídeos das redes sociais ou nos vídeos governamentais? Os seguidores, tanto do Lukashenko quanto do Putin, é que geralmente se encarregam desse tipo de propaganda, né? Então, o Putin, por exemplo, sim, ele foi fotografado sem camisa, aí colocaram ali um cavalo, aí o cavalo foi trocado por um urso. Surreal. Em Moscou você anda pelas lojas de souvenirs e estão todos esses canecas e pratos e lembrancinhas com essas imagens, né? Ele tem um séquito ali, aliás, existem grupos, eu conheci líderes desses grupos de jovens, e aí sim, um deles era liderado, inclusive, por uma mulher, a Maria, jovem, mas aí são grupos que, claro, têm, de forma geralmente sutil, assim, não muito pública, o apoio, né, do Kremlin, do governo e tal, mas que são grupos que parecem populares mesmo, e que seguem esses líderes, né, e que fazem muitas vezes o trabalho da propaganda e muitas vezes nas manifestações. Inclusive no caso de Minsk, de Belarus, houve uma manifestação a favor do Lukashenko, né? E aí houve denúncias de que teria havido então o apoio do governo, né, dinheiro dado, funcionários públicos, etc. Mas foi uma manifestação muito menor do que a que está nas ruas todos os dias pedindo uma nova eleição. O que, aliás, a União Europeia apoia, né? A União Europeia ela não reconheceu a eleição do Lukashenko e redirecionou 63 milhões de dólares em ajuda para a Belarus para o tratamento de Covid, para a sociedade civil e para vítimas da violência. Mas eles não chegaram ao ponto de exigir novas eleições, como tinha sido pedido pela Tikhanovskaya. A Angela Merkel, a chanceler alemã, ela conversou com o Emmanuel Macron e o Vladimir Putin sobre a situação, e aí ela telefonou para o Lukashenko. Mona Lisa, o Lukashenko não atendeu a ligação da Angela Merkel. Porque ela é mulher ou porque ela representa tudo aquilo que ele não quer ver, nem discutir ou argumentar, ou o pacote disso tudo que eu te perguntei, Lori? Essas duas coisas estão interligadas. A sua pergunta é muito pertinente. O próprio Putin, ele sente muito um desprezo e um despeito muito grande pela Angela Merkel. Todo mundo sabe que a Merkel, ela tem um trauma com cachorro, ela tem medo de cachorro, ela é uma mulher extremamente corajosa, uma grande líder, né? Mas todos nós temos as nossas vulnerabilidades. Claro. E o Putin, sabendo disso, numa reunião com a Angela Merkel, mandou trazer um cachorro para intimidá-la, Mona Lisa. Eu preciso me manifestar. Coisa ridícula, né? Coisa ridícula. Ao invés de você confrontar o outro com ideias, palavras, posicionamentos, trazer um bicho que representa medo é bem coisa de quem realmente é meio irracional ali na hora da discussão. Quero falar um pouco mais sobre a líder da oposição, que já você disse, ela está exilada, né? E também, olhando para esse fechamento aí, essa declaração dela que o país está passando por uma revolução pacífica. O que fez os bielorrussos despertarem esse ano, Lorival? Além de todo esse histórico que você já passou pra gente. A Covid. Ah, sim. Sem dúvida.
Esse é um fator determinante na Revolução do Líbano e também na Revolução da Belarus. As pessoas se deram conta da importância de ter um Estado funcional e de ter líderes responsáveis, né? Então, isso se acumulou junto com esse desejo que já vinha se fermentando ao longo dos últimos anos de modernizar o país, um país pequeno de 9,5 milhões de habitantes, né? De, enfim, fazer essa passagem para se tornar um país realmente europeu, como ele é geograficamente, mas torná-lo também europeu do ponto de vista cultural e político. É uma briga interna. Há uma população que não se sente segura para dar esse passo, prefere continuar sob o guarda-chuva da Rússia, a qual eles estão historicamente e culturalmente muito vinculados. Então, como eu digo, é um país que vive num pêndulo, né? Mas é um processo difícil, é muito difícil para Ucrânia, Geórgia e Belarus se desligarem. A Rússia realmente não vai permitir isso, Mona Lisa. Lorival, nesse momento em que a gente está conversando, milhares de pessoas já foram presas em Belarus, né? Estou me referindo aí aos recentes protestos que estão no noticiário. A produção do nosso podcast entrou em contato com alguns brasileiros que moram ali no país e nenhum deles, Lorival, se sentiu seguro para comentar sobre a situação lá. Então eu queria que você contasse para a gente como é que o governo vem reagindo a essas manifestações, mas usando uma palavra que me assusta demais e é inacreditável que ela ainda exista no século XXI, a tortura. A tortura, houve um enforcamento, né? Um manifestante foi encontrado enforcado numa árvore. A polícia disse que ele se suicidou, mas os manifestantes dizem que ele foi morto, né? Então, eles, nesses casos, assim, eles usam exemplos, assim, né? Emblemas, lições, né? Para que as pessoas se sintam com medo, intimidadas, né? De continuar nas ruas. E também foram milhares, realmente, de presos. Os belorussos estão naquele sentimento, né? Esses que estão se manifestando, que somam 250 mil pessoas em um dia, num país de 9,5 milhões de habitantes, é muito expressivo esse número, já estão naquele ponto de não retorno, né? Quando eu presenciei isso tantas vezes na Primavera Árabe e em outros lugares também, quando você sente que já não vale mais a pena viver sem dignidade, sentindo escravizado. E aí já não importa mais se você será morto, se você será preso, se você será enforcado. Esse é o sentimento de muitas pessoas que estão enfrentando a repressão em Minsk e em outros lugares da Belarus, Mona Lisa. Querido, o que vale sempre muito a pena é aprender com você. Eu adoro, tá? Muito obrigada. Um beijo e até a próxima, tá bom? É sempre um grande prazer, Mona Lisa, conversar com você e com os nossos ouvintes. Até a próxima. É isso, hoje a gente olhou então para o mundo, a gente continua olhando para as questões importantes para a gente aprender a entender o que acontece, claro, no mundo e também aqui, aprender o que a gente não quer, inclusive, para o nosso país. Amanhã a gente se ouve? Sim, amanhã a gente se ouve e aprende juntos. Que bom. Em pé.